Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? A tia Kátia está morrendo de saudade de vocês. Que todos vocês recebam um abraço bem gostoso dessa espiritualidade amiga do nosso amado Celdinho. E o tema da nossa aula hoje é muito bacana. Fazendo novos amigos. Olha, vocês gostam de fazer amigos? Eu também. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e falaremos hoje dos itens 7 a 13, falando sobre o duelo. Então, vamos fazer a nossa prece para começarmos a nossa aula? Vamos? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e dizer assim: Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre amado, Mestre querido, dizendo presente para mais uma aula de evangelização. Que nesse instante, Senhor Jesus, possamos estar de coração aberto, mente aberta para receber o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falaremos sobre o duelo. Que esse estudo, muito importante para as nossas vidas, Senhor Jesus, nos fortaleça e nos estimule a ser melhores. Que Deus nos abençoe, portanto, abençoe o nosso lar, abençoa, Senhor Jesus, essa vontade de sermos melhores todos os dias e abençoe a nossa evangelização. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora que nós já fizemos a nossa prece, estamos mais fortalecidos, eu vou apresentar para você, fazer duas perguntinhas. Vamos lá para a nossa dinâmica? Vocês lembram o que Jesus falou para todos nós em seus ensinos? Quando uma pessoa nos ofende, o que nós devemos fazer, amiguinhos? Isso mesmo, perdoar. Então, Jesus nos ensinou a não revidar as ofensas recebidas. Ou seja, que devemos exercitar sempre o quê? O perdão, o amor ao nosso semelhante, não é? Então, eu tenho aqui 3 placas, olha, que diz assim, às vezes, outra plaquinha, com a resposta sempre, outra plaquinha, nunca. Então eu vou fazer 2 perguntinhas muito importantes para vocês avaliarem como é que está esse sentimento de perdão quando algum amigo nos ofende. Vamos lá? Pergunta a vocês, amiguinhos. Quando algum amigo de vocês te ofende, te machuca, xinga, você perdoa? Sempre? Às vezes? Ou nunca? Pensa aí. É importante perdoar? O que Jesus nos ensinou? Você perdoa com facilidade? Você nunca gosta de perdoar? Ou às vezes, dependendo do amigo? Seja sincero, hein? Respondam para vocês mesmos. Agora vamos para a segunda pergunta, amiguinho. E quando é você aí que está sentadinho me ouvindo, que magoa, que ofende, que machuca o amigo, você é perdoado? Sempre, às vezes ou nunca? Me respondem, sinceridade. Vocês perdoam com facilidade? Vocês é perdoado com facilidade?
Nossa, o que que Jesus nos ensinou, hein? Vocês lembram? Ah, Jesus sempre disse para a gente perdoar aqueles que nos ofendem. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque na ação do perdão, junto com o perdão sincero, dito de coração, vai junto, carregado com eu te perdoo, meu irmão, não tem por que te perdoar, meu irmão, ou você não me machucou, meu irmão, eu aceito as tuas desculpas. Quando agimos assim, na verdade, estamos junto com o perdão a todo um sentimento de amor, de respeito, de carinho por aquele que nos ofendeu e aceitamos o perdão. Então, como é importante, amiguinhos, fazer amigos, ter amigos e conservar a amizade. Porque amigo que é amigo, quando a gente é amigo de verdade, a gente ama. Então, ele mesmo nos ofendendo, a gente está sempre perdoando, não é mesmo? Então, vamos agora ouvir uma história muito interessante, falando sobre o quê? O perdão, sobre o duelo, falando sobre duelo. Vamos lá? Pedro não sabia o porquê, mas não simpatizava com Orlando. E por isso sempre encontrava uma maneira de agredir o colega de escola. Jogou a mochila de Orlando no chão e saiu dando gargalhadas com os colegas. Orlando não reagiu e seguiu seu caminho. Jogou cadernos e livros de Orlando no chão da sala. A professora viu e perguntou o que estava acontecendo. Orlando desculpou-se, dizendo que ele mesmo havia derrubado seu material sem querer. Orlando foi encurralado contra o muro por Pedro e seus colegas, que falou ameaçador. É agora que lhe arrebento a cara, seu pirralho. Como Orlando continuasse olhando-o sem nada dizer, gritou irritado. Vamos, seu covarde, seu fracote, lute! Orlando continuou calado, o que o irritou ainda mais Pedro, que partiu para cima dele. Passava por ali um homem que, vendo o acontecimento, socorreu o menino. Pedro saiu correndo com sua turma. O homem quis logo saber se Orlando queria que ele seguisse o bando de meninos. Mas Orlando, refeito do susto, agradeceu a ajuda e explicou que os garotos eram colegas de escola, que eles não tinham intenção de machucá-lo. Era só uma brincadeira de mau gosto. E aí, amiguinho, vocês acham que essa história terminou assim? Com mágoas, com ofensas de Pedro para com Orlando? Não, existe a continuação dessa história. Vamos prestar atenção? Vamos lá? Aguardo todos vocês depois, tá? Preste atenção, hein? Na tarde do dia seguinte, Orlando saíra para fazer uma tarefa e viu Pedro, que vinha de bicicleta, descer na rua. Certamente estivera fazendo compras para sua mãe, porque trazia uma sacola presa no guidão. De súbito, tentando ajeitar melhor a sacola, Pedro não viu um buraco no asfalto. A bicicleta se desequilibrou e ele foi jogado sobre o meio-fio, sentindo muita dor. Pedro gemia. Orlando aproximou-se atencioso. Você está bem? Quer ir para um hospital? Está ferido e precisa de cuidados. Surpreso ao ver quem o estava socorrendo, Pedro respondeu meio sem jeito.
Não foi nada, foi só um susto. Graças a Deus. Quer que o ajude a chegar em casa? Perguntou Orlando, recolhendo os tomates e cenouras que estavam espalhados pelo chão. Pedro estava perplexo. Não entendia por que Orlando mostrava-se tão bondoso com ele. Pensativo, ficou olhando para o garoto à sua frente. Afinal, não se conteve. Orlando, você tem muitos motivos para me detestar. Trato-o muito mal e não perco a oportunidade de desafiar, humilhar e diminuir você perante os colegas. Por que está me ajudando? Porque aprendi que não se deve retribuir o mal com o mal, respondeu o garoto com simplicidade. Espantado com a resposta do colega, Pedro falou: agora entendo porque nunca aceitou uma provocação. Mas com quem foi que aprendeu essas coisas? Com Jesus. A professora da aula de moral cristã do centro espírita que frequento falou sobre esse assunto outro dia. Jesus ensinou que devemos retribuir o mal com o bem. Que se alguém nos bater numa face, devemos apresentar a outra. E mais do que isso, que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas também os inimigos. É isso. Calado, Pedro ouviu as explicações de Orlando. Na verdade, naquele momento, se deu conta de que nunca havia conversado com ele e não sabia como era nem o que pensava. Agora, ouvindo-o, percebeu que Orlando era diferente dos outros colegas, mais consciente e responsável, apesar de pouca idade. Pedro sentiu naquele instante que o rancor e a animosidade tinham desaparecido do seu coração. Obrigado, disse simplesmente, afastando-se. No domingo, ao chegar ao centro, Orlando teve uma grata surpresa. Lá estava Pedro, todo sorridente, embora um pouco encabulado, para também participar da aula de evangelização. Agora, amiguinhos, que vocês já ouviram a historinha de Pedro e Orlando, vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Fiquem atentos, tá bom? Pedro, nós vimos que Pedro não simpatizava com Orlando, de jeito nenhum, mas ele não sabia o motivo. Isso é comum? Vocês acham que isso é comum? Corriqueiro, na escola, acontecer essas coisas? É mais comum do que vocês pensam. Mas o que fazer quando isso acontece conosco? Já aconteceu algo assim com vocês? Me responda aí que eu quero ouvir. Já? E o que vocês fizeram? Qual é a melhor atitude a tomar quando somos confrontados por alguém que nos agride? É revidar? É xingar? Olha que hoje a nossa aula é sobre o duelo. Você orou pelo amiguinho que estava te ofendendo? Você colocou o nomezinho dele lá na caixinha para oração? Então temos vários recursos para fazer, menos agredir. Vocês viram a posição do nosso querido Orlando? Ele não respondeu, ele não agrediu o irmão. Ao contrário, Pedro queria que ele tomasse uma posição, que o agredisse, para ele fazer o quê? Ele dizer para os amigos que só agrediu Orlando porque Orlando revidou. E, no entanto, Orlando ficava quieto, olhando para ele, sem compreender por que daquela agressão. E aí, o
que acontece? Devemos conversar com a professora, devemos falar com os nossos pais, orar pelo amiguinho, né? Porque, na verdade, quem está com dificuldade era quem? Era o nosso amigo Pedro, né? Como Orlando não reagia às agressões de Pedro, quando ele chamava de covarde, de fracote, Pedro se alterava. Mas eu pergunto para vocês, amiguinho, vamos pensar e refletir sobre isso. Quem é mais covarde e fraco? Aquele que briga ou que perdoa? O covarde é aquele que briga, né? E fraco também, não é? Porque ele não está sabendo perdoar. E qual é o sentimento que há nessas pessoas que agride, que revidam, hein? Eu vi daqui isso mesmo, o orgulho. O orgulho é quem domina essas pessoas que fazem isso. E o que acontece normalmente quando reagimos a uma ofensa? O que vocês acham? O quê? Eu estou ouvindo daqui. O que acontece? Nós também nos tornamos o quê? Errado, porque estamos duelando com o outro. Ele duela de lá, nos ofende lá, nós ofendemos daqui. E assim ficamos duelando um com o outro, seja por palavras, seja por pensamento também, não é? Com agressões, isso tudo é uma forma de duelo. E não devemos reagir, né? Nesse caso, devemos ensinar ao nosso irmão que não é isso que é o correto. Não é isso. O correto é perdoar, é amar, é ser amigos um dos outros. Vamos aí, amigo, dar continuidade. Quem faz mais amigos? Aquele que perdoa ou aquele que revida a ofensa? Isso mesmo, aquele que faz mais amigos. E é bom conseguir fazer de um inimigo um novo amigo? Sim ou não? Isso, sim! E com quem aprendemos a perdoar? Diz aí você já. Isso aí você, essa daí é molinha, hein? Com quem aprendemos a perdoar? Com Jesus. E o que ele falou? Que quando a pessoa revidar, a gente dá outra face. Não é a face do rosto não, tá, gente? Mas é sempre perdoarmos todas as ofensas que nos fazem, sejam nossos amigos ou sejam nossos inimigos, entre aspas, né? Que devemos ser sempre amigos uns dos outros, tá bom? E eu fico mais feliz e aliviado quando eu perdoo ou quando eu revido a uma agressão? Me diz aí, amiguinhos. Isso mesmo, quando eu perdoo, parece que sai um peso da gente, não é mesmo? E o que faço quando me agridem? Eu fujo, eu revido na hora também, me vingo depois, nunca mais falo com aquela pessoa, ou eu ofereço a minha outra face. Fez uma vez, pode fazer a outra que eu nem esquento. O que vocês fazem? Pensem aí. Sejam sinceros com vocês mesmos, hein? E qual é a melhor atitude a tomar quando eu sou ofendido? Me diz aí. Eu quero saber da experiência de vocês, eu quero ver. Acalmar-se para não tomar o quê? Nenhuma decisão sem pensar, isso, e não provocar consequências ruins, isso aí. Que mais? Não discutir, ouvir aqui, calar-se, até o outro ficar calmo, colocar-se no lugar do ofensor, isso aí é também uma boa estratégia, pois ele pode estar o quê? Passando por um momento difícil, não é, gente? E se for possível, dialogar para conhecer as causas da agressão, que ele está fazendo o quê? Junto ao seu coração.
Nossa, vocês, ó, tiraram 10. Então, chegamos à conclusão da nossa aula de hoje, que nunca devemos pagar um mal com outro mal, mas sim com bem. E tentar esquecer as ofensas que nos fazem. Porque revidar é continuar a briga. E o que se ganha com isso é mais ódio. Muitas brigas são motivadas por pouca coisa, pouquinha coisa. Ou por coisas sem sentidos, mas crescem com o calor do quê? Da discussão. Fugir, não querer mais falar com a pessoa também não é a solução ideal, porque transfere o ódio para uma situação futura. E a vida um dia nos coloca, ó, frente a frente com o nosso ofensor. E talvez precisamos até dele. Oferecer a outra face é mostrar que as coisas devem ser resolvidas de uma maneira diferente. É respeitar a opinião do outro, entender seus valores, compreender suas ações, perdoar a atitude desequilibrada do outro. Então, da mesma forma que nós devemos perdoar, nós também necessitamos muitas das vezes do perdão de outros amigos. Então, amiguinho, ó, perdoar. Vamos aplicar na nossa vida essa lei, a lei do perdão, porque o perdão nos liberta. O perdão é libertador. Não guardamos, ó, mágoas no nosso coração. Agora, depois desse banquete espiritual que nós tivemos, né? Foi uma lição essa aula, nós vamos fazer a nossa prece. Vamos conversar com Deus e Jesus dizendo assim: Senhor meu Deus, Senhor Jesus, aprendemos no dia de hoje, com teu evangelho de luz, que o perdão é o melhor remédio para todas as nossas mágoas, para todas as nossas discussões, que o perdão, Senhor Jesus, alimenta a nossa alma com os bons sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores a todos os dias, para que possamos fazer melhores escolhas na nossa vida, não revidar, não duelar com ninguém, mas aprendermos a amar, respeitar, perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos e principalmente, Senhor, aqueles que tenham alguma mágoa, aqueles que tenham alguma vontade de brigar, de revidar conosco. Abençoa, Senhor, e que possamos sempre lembrar da prece. Essa prece que é um bálsamo em favor daqueles que nos têm, às vezes, por inimigo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos fortaleça sempre para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Amiguinhos, foi ótimo eu estar aqui com vocês. Um beijo bem grande no coração de vocês. Aguardo vocês para a próxima aula e receba, ó, um abraço dessa espiritualidade amiga do Celdinho, da Doce Sheila, da Doce Meimei, de Maria Dolores, de André Luiz, de todos esses amigos espirituais que amam a mim e amam vocês. Ó, beijo, tchau, tchau!